Na semana passada nós iniciámos uma nova série que é sobre a história da Páscoa. Se você não esteve aqui a semana passada e se você não assistiu, eu recomendo que você possa ir à nossa página do Facebook, do YouTube e que você possa assistir, porque é importante você entender a origem da Páscoa, o porquê da Páscoa e quando aconteceu e da forma como aconteceu. Este é um dos meses mais importantes para a vida de um cristão. É o mês, em que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje eu quero falar sobre a crucificação, um dos momentos mais dolorosos na vida de Cristo. Eu não consigo imaginar, e nós no fim vamos passar um pequeno vídeo para vocês terem uma ideia de uma perspectiva médica daquilo que Jesus passou ali naquela cruz. Muitas vezes nós, como cristãos, nós falhamos em amar, nós falhamos em compartilhar a nossa fé, muitas vezes nós falhamos porque nos esquecemos de quem fez o sacrifício. Porque talvez se fôssemos nós ali naquela cruz, certamente nós não iríamos conseguir fazer. Certamente nós iríamos desistir. Mas Jesus, ele não desistiu e ele foi até ao fim. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a crucificação. A pastora, a semana passada, ela falou algo que eu retive para mim, que às vezes nós também nos esquecemos. Antes de Jesus vir, a salvação era para os escolhidos, era para os israelitas. Mas quando Jesus veio à Terra, ele veio, nasceu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia por cada um de nós. Se não fosse isso, irmãos, nós não teríamos direito a hoje, nós estamos aqui, nós não teríamos direito a acesso ao Pai. Então isso é algo que nós devemos glorificar a Deus todos os dias, pelo privilégio de nós podemos dizer, Abba Pai, e o nosso Pai, Ele nos responder. João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que nós possamos chegar a Deus, ao Pai, senão através de Jesus Cristo. E é importante, irmãos, nós entendermos isso. Talvez você diga assim, mas eu conheço Jesus Cristo, eu conheço, sei quem é, Ele faz parte da minha vida. Mas porquê é que eu digo que é importante? Porque existem pessoas à sua volta, pessoas que você não conhece, pessoas que você conhece, que ainda não têm esse mesmo privilégio. E cabe-nos a nós, como cristãos, nós propagarmos essa mensagem, a mensagem das boas novas. Amém? A palavra Páscoa, como a pastora falou a semana passada, ela significa passagem. Ela significa que todos aqueles que creem em Jesus Cristo passaram da morte para a vida. E, irmãos, isso é algo que é um privilégio também nosso. Porque nós, perante Deus, perante a nossa vida espiritual, nós estávamos mortos. O que quer dizer que se um de nós, se não tivesse Cristo na nossa vida, assim que a nossa morte física terminasse, ela acabava e ponto final. Hoje, a Bíblia diz que a morte é lucro. Porque quando nós morremos, nós vamos direto para o nosso Pai. Nós temos o privilégio de poder estar junto do nosso Pai espiritual, nosso Pai no céu. E eu sei que alguns irmãos têm muito essa vontade, esse desejo de chegar lá. Eu creio que deve ser o desejo de todos nós. Amém? Mas a pergunta que nós temos que responder hoje é por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que é que Jesus teve que morrer no meu lugar e no seu lugar? Por que é que Jesus ele teve que passar por toda aquela humilhação? Por que é que Jesus teve que passar por toda aquela dor? Por que é que Jesus teve que passar por todo aquele sofrimento? E aí nós temos que voltar lá no início. Nós temos que voltar lá no início, onde Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e quando Adão e Eva estavam ali no jardim, eles optaram por quebrar a aliança que Deus tinha para com eles. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. Por causa disso, o sofrimento entrou no mundo.
Nós podemos ver logo no início do Velho Testamento que um assassinato aconteceu por causa do pecado. Hoje, se nós olharmos as notícias, se nós olharmos aquilo que está a acontecer à nossa volta, o ser humano cada vez é mais maldoso. As pessoas cada vez têm menos sentimentos pelas outras pessoas. A vida humana, para muitas pessoas, hoje deixou de fazer sentido. Então, as pessoas, elas matam, elas roubam, elas usam de esquemas para tirar vantagens, porque elas olham para alguém que está à sua frente e eles não veem uma pessoa que foi criada por Deus e não veem valor na vida daquela pessoa. Hoje nós vivemos numa sociedade que ninguém valoriza a vida humana. Ninguém valoriza ter amigos. Hoje muita gente certamente pode dizer, não, eu tenho 50, 100, 500, 300 amigos no Facebook. Mas muitos nós não sabemos como eles estão a sentir. Muitos nós não sabemos sequer se eles estão vivos. Eu tenho pessoas, por exemplo, na minha lista de amigos do Facebook, pelo menos 2 casos, que eles continuam lá, virtualmente eles continuam lá, mas eles faleceram. Um é daqui de Roscommon, que faleceu. Eu tive a oportunidade de orar por ele, mas ele já estava a caminho. E outra pessoa que vive no Brasil, ou vivia no Brasil. Hoje, a humanidade, ela cada vez está pior e pior. Amém? Então Jesus, ele veio trazer salvação. Jesus, ele foi o Cordeiro que Deus escolheu. Naquela época do Velho Testamento, quando alguém cometia um pecado, era normal se matar um cordeiro, uma ovelha, e sacrificar. Deus levantava homens, sacerdotes, para que essa pessoa ele fizesse esse sacrifício. Mas essas pessoas também eram falhas. Essas pessoas, elas cometiam pecado também. E Deus tinha que providenciar uma solução final. Uma solução que fosse perfeita e que desse para toda a humanidade. A vontade do Pai era reconciliar o mundo consigo através do sacrifício de Jesus. Você nunca conheceu Jesus fisicamente, mas você conhece hoje através da ligação que você tem espiritual. Se eu pudesse parar o culto agora e chamar vocês, eu acredito que muitos de vocês contariam aquilo que Jesus fez na sua vida. A transformação, a alegria, aquilo que Jesus fez que você não tinha e passou a ter. Mas é algo que nós precisamos pensar. E aqueles que estão à nossa volta que não conhecem. Romanos 5,10 diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados. E através do sacrifício de Jesus, essa aliança ela foi restaurada. Há 2 coisas aqui que nós podemos ver. Primeiro, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus ele veio à Terra, né? E ele veio com toda a sua divindade e por isso ele conseguiu vencer o pecado. Ele venceu o pecado, ele curou pessoas porque ele tinha a sua divindade aqui. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Mas ele tinha a presença do Espírito Santo. Da mesma forma que eu e você, nós temos. Jesus ele foi um homem santo. Ele venceu o pecado, a tentação. E da mesma forma que nós somos expostos ao pecado, da mesma forma que nós somos expostos à tentação, ele também foi. O segundo aspecto é que ele morreu para pagar a penalidade que deveria ter sido paga por cada um de nós.
Você consegue imaginar a sua lista de pecados? Você consegue imaginar o tamanho dessa lista? Consegue? Eu não consigo, porque ela é imensa. Mas Jesus, Ele pegou em todo o nosso pecado. E Ele, ali na cruz, Ele venceu e Ele apagou essa dívida que tinha para conosco. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus, Ele nasceu, Ele cresceu e Ele começou o seu ministério. E quando Ele começou o ministério, Ele começou a falar sobre a verdade. E quando nós falamos sobre a verdade, tem muitas pessoas à nossa volta que não vão gostar. Ainda hoje, tem pessoas que quando nós os confrontamos com a verdade, elas começam-nos a perseguir, elas começam a levantar falso testemunho. E aconteceu isso exatamente com Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus não havia nada que pudesse acusá-lo. Então, pagaram a testemunhas para que se levantassem e testemunhassem contra Jesus, para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse morto. Nós podemos ver que quando Jesus começou a falar a verdade, os escribas, os fariseus começaram a ficar incomodados. E isso fez com que essas pessoas fizessem de tudo para que ele morresse. Semana passada a pastora falou também, né? O plano de Satanás é para que logo na origem todos os planos de Deus sejam cessados. Nós vimos isso com Jesus, quando tentaram matar ele ainda em criança. Nós vimos isso com Moisés, que também aconteceu. E nós vemos que quando Deus tem grandes planos para a vida dos seus filhos, muitas vezes nós somos atacados de uma forma que não é normal. Porque Deus tem um plano para a vida de cada um. E Jesus, Deus tinha um plano para a vida de Jesus. Que era que ele nascesse, crescesse, ele falasse a verdade e que ele pudesse trazer o confronto. Confrontar pessoas com a verdade não é fácil. Nem todas as pessoas vão aceitar, nem todas as pessoas vão entender. Por isso a Bíblia fala em Romanos 12 que nós devemos renovar a nossa mente. E quando eu falo que nós devemos renovar a nossa mente, eu creio que nós precisamos renovar também os nossos ouvidos. Nós precisamos renovar o nosso coração. Nós precisamos renovar também o nosso falar. Porque quando nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes as pessoas elas querem vir à frente, que a gente ore com elas para serem libertas. Mas muitas vezes o que é necessário não é uma imposição de mãos, não é serem ungidas com óleo, mas sim conhecer a verdadeira verdade. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Se você conhecer a verdade, você vai ser sarado de muitas coisas. E Jesus fez muitos inimigos. Inimigos poderosos, inimigos que tinham a autoridade para o levar à crucificação. E nós vamos ver algumas passagens daquilo que aconteceu. Na semana que os israelitas celebravam a Páscoa, Jesus também celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Eles se juntaram para celebrar, diz que eles comeram, eles beberam, diz que eles cantaram hinos nessa época. Jesus ele estava a fazer tudo aquilo que tinha que ser feito. E diz que quando eles foram para o jardim de Getsemane, Jesus orou e orou. Se você ler nessa passagem, você vai verificar que a agonia de Jesus era tão grande que ele suou sangue. É algo que, para acontecer, é preciso ter muita dor e muita agonia. Eu não consigo imaginar a dor que Jesus sentiu naquele momento. Mas era algo que estava a incomodá-lo com muita angústia.
Lucas 22, 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos angustiados e aquilo que nós fazemos muitas vezes é desistir. E Jesus, mesmo estando angustiado, a palavra diz que ele ainda orou mais intensamente. Porque ele sabia que a resposta para o seu alívio só podia vir de um lugar, que era do trono. Era do seu Pai. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Você consegue imaginar você nessa angústia, ao ponto de você suar gotas de sangue? É algo que nós precisamos meditar. E ainda não tinha começado o sacrifício. A dor que ele ia sofrer ainda não tinha começado. Se você puder acompanhar Marcos 15, nós vamos ler uma porção de Marcos 15, e diz assim: de manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e de todo o Sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Irmãos, uma das coisas que nós podemos ver aqui nesta passagem é que nós, como seres humanos, quando alguém nos acusa de alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é abrir a nossa boca. Para nós retaliarmos, para nós justificarmos. Jesus, ele estava a ser acusado de várias coisas que ele não tinha feito. E nós podemos ver que Pilatos, ele ficou impressionado porque ele não abriu a sua boca. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barramás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incentivaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barramás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Reparem que Jesus, ele não tinha nenhuma acusação verdadeira. E aquelas pessoas que estavam ali, eles podiam optar por escolher libertar Jesus. Libertá-lo de ele ser crucificado, de ele ser humilhado, de ele passar por toda aquela dor. Mas eles preferiram soltar um assassino. Continuando. Porquê? Que crime cometeu ele? Perguntou Pilatos. Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barramás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. Batiam-lhes na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. São palavras fortes, esta descrição. Nós, como cristãos, nós deveríamos, pelo menos uma vez por semana, ler esta passagem
e nos lembrarmos daquilo que Jesus passou no nosso lugar. Este foi um dos dias mais horríveis na história. Horrível, perturbador. Um homem que tinha uma vida santa, só fez coisas boas, que curou, libertou, que se entregou por quem o procurava. Este homem foi condenado a morrer da forma mais vergonhosa e horrível daquela época, que era a crucificação. Hoje nós temos prisões, hoje nós temos vários tipos de penas. Ainda, infelizmente, existe a pena de morte em alguns lugares no mundo. Mas nenhuma pena de morte, hoje, ela é pública. E a crucificação era algo que era público. Era algo que tinha dois propósitos. Primeiro, que as pessoas pensassem duas vezes antes de cometer um crime. Porque eles iriam saber como é que eles poderiam morrer. Em segundo lugar, era a exposição da vergonha. Não só para aquele que estava a ser crucificado, mas também para a sua família. As famílias naquela época, elas eram honradas ou desonradas pelos atos dos representantes da família. E para Jesus era uma vergonha. A Bíblia relata que a sua nudez ela foi exposta. Naquela época, irmão, quando alguém, ao contrário de hoje, não é? Porque hoje o mundo sai por aí pelado, mas ao contrário naquela época, quando a nudez era exposta, isso era um sinal de vergonha, de humilhação. Os romanos eram conhecidos pela sua crueldade. Eles sabiam como fazer alguém sofrer. Eles sabiam aonde tocar. Eles sabiam exatamente como trazer sofrimento sem a pessoa morrer logo. Às vezes eu pergunto-me, porquê? Porquê tanta maldade? Porquê tanto sofrimento? Muitas vezes nós vemos pessoas a morrer, elas morrem de um tiro, que muitas vezes elas nem sabem que tomaram esse tiro. Elas morrem logo. Mas Jesus, desde o início até ao fim, ele sempre teve a consciência daquilo que estava a acontecer. Jesus ele não foi preso e levado logo para ser crucificado. Muitas vezes nós pensamos que foi um processo rápido, aconteceu agora, logo à noite acabou, está tudo ok. Mas não. Cada minuto que passou para Jesus, desde que ele saiu lá do Getseme até ser crucificado, aqueles minutos pareciam horas, porque eram horas, eram momentos de dor e de sofrimento. E eu quero falar sobre algumas coisas que se passaram com Jesus. A primeira, Jesus passou pela vergonha. Como eu disse, o seu corpo foi descoberto, a sua barba foi arrancada. Naquela época, arrancar ou mexer na barba de um homem era algo desonroso. Hoje, a maior parte dos homens não usa barba, mas naquela época, praticamente todo homem usava barba. E a Bíblia relata que arrancaram uma parte da sua barba. Jesus ele foi açoitado. Coloca lá, Daniel, por favor. Eu não sei se você consegue ver ali. Isto é uma imagem de um dos famosos filmes sobre Jesus Cristo. Eu acho que aquilo que está ali representado é só um pouquinho daquilo que Jesus sofreu. Naquela época eram usados chicotes de couro. Muitas vezes esses chicotes eles tinham
bolas de esferas metálicas, outros tinham pedaços de osso, outros de madeira. E quando aquele chicote ele era puxado atrás e ele entrava naquele corpo da pessoa que estava a ser chicoteada, muitas vezes entrava e quando saía trazia pedaços de carne. Como eu disse inicialmente, os romanos eles eram especialistas em infligir a dor. A nossa pele ela está preparada para nos defendermos. A pele, a gordura, não é? Só que ao fim de 39 vezes que Jesus foi chicoteado, os seus órgãos internos, os seus tendões, os seus músculos estavam todos moídos. O sofrimento dele devia ser algo assim, irmãos, não tem lógica. Quando o grau de dor ele é intenso, nós, os comuns dos mortais, acabamos por desmaiar porque não aguentamos. E Jesus ele permaneceu até ao fim. Foi colocada também uma coroa de espinhos. Quem já foi picado por uma roseira? Aqueles piquinhos assim, né? A gente diz. E quando aqueles picos das roseiras nos picam, irmãos, aquilo dói. E dói muito. Mas na época que Jesus foi crucificado, não foi com isso. Eu fui pesquisar e a planta da qual eles fizeram a coroa chama-se acácia da Síria. Diz que é comum naquela região e que os espinhos eles podem atingir um dedo de comprimento. Um dedo de comprimento. E aquela coroa ela foi colocada na cabeça. Ela simplesmente não foi lá só colocada, só para aconchegar, como se ela fosse uma decoração ou simplesmente um chapéu. A Bíblia relata que os soldados bateram na cabeça de Jesus quando ele estava com a cruz, com a coroa de espinhos. E aqueles espinhos, eles entraram no couro, na cabeça de Jesus. Jesus, naquele momento, depois de ele ter sido chicoteado, depois de ele ter sido colocado aquela coroa, o corpo dele deveria estar um caos. Certamente, se fosse um de nós, já não estaria vivo. Cuspiram nele, cuspiram-lhe na carne, mais uma forma de humilhação e dizer: tu não vales nada. A cruz. Era tradição os condenados terem que carregar a sua própria cruz. A Bíblia nos ensina que nós temos que carregar a nossa cruz. Jesus, ele carregou a sua cruz. Naquela época era normal, os prisioneiros eles tinham que usar uma trave na vertical, em que os braços eram amarrados e eles tinham que caminhar com essa cruz. Diz, mais ou menos, que aquela cruz ela pesava à volta de 50 quilos. Agora eu quero que você imagine, depois de ter sido 39 vezes agredido, depois de terem colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, o terem amarrado a uma trave de 50 quilos e te obrigarem a caminhar, como você estaria? Por último, os escravos. Os escravos eram também uma forma de gerar dor. Eu não consigo imaginar quando aqueles martelos, eles batiam e aquele cravo atravessava aquelas mãos. A dor que aquilo deveria gerar no corpo inteiro. Jesus, ele continuou em silêncio.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos a ser injustiçados. Muitas vezes nós somos criticados, mal entendidos. E a primeira coisa que nós fazemos é abrir a nossa boca. Como nós vimos também na semana passada, havia uma necessidade de derramamento de sangue para cobrir o pecado. E Jesus derramou o seu sangue ali naquela cruz. Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele foi o Cordeiro que trouxe vida a nós. Mateus 15, não vamos ler um pouco mais sobre o que aconteceu. E no versículo 25 diz: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito nas acusações contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói um templo e reedifica em 3 dias, deixa da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvo os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, deixa da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. Mesmo estando ali, já naquele ponto final, as pessoas que estavam a ser crucificadas com ele, as pessoas que passavam, continuavam a humilhar, a agredir Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, porque me abandonaste. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. É um relato que nos deve deixar agoniados. Mas a morte de Jesus foi tão importante na vida da humanidade que hoje ele é falado em todo lado. Jesus, ele marcou a história de uma forma que existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mesmo para aqueles que dizem que não creem, mesmo para aqueles que dizem que Jesus não morreu, até para aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou, eles vivem debaixo disso. Há diversas evidências arqueológicas em diversos lugares da presença de Jesus aqui na Terra. E isso tem que ser a alegria que nós pensamos. Jesus, ele esteve aqui, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou ao 3º dia. Há muitas profecias sobre a sua morte que se cumpriram. E eu gostaria de falar algumas dessas profecias e do cumprimento da profecia. Amém? A profecia bíblica de Isaías 53:3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizando com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Cumprimento da profecia. João 1:10 e 11 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Outra profecia bíblica, Salmo 41:9 diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e quem partilhava do meu pão, voltou-se para mim. Aqui está a falar sobre Judas. Cumprimenta a profecia. Marcos 14:10 diz: então Judas Iscariotes, um dos 12,
dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. Zacarias 11:12, outra profecia, diz: eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Cumprimenta a profecia. Mateus 26, 14 a 16 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Isaías 53, 7 diz o seguinte: e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Cumprimenta a profecia. Marcos 15, 5 diz: mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Existem outras profecias ao longo da Bíblia que se cumpriram. São várias, eu só escolhi algumas para nós vermos. Além das profecias que se cumpriram, existem também aspectos arqueológicos ao longo da história que foram descobertos e alguns ainda estão a ser descobertos. Jesus pagou um alto preço por sua vida. Jesus passou sofrimento, muita dor, para que hoje nós estejamos aqui. Eu gostaria de passar um vídeo para nós terminarmos. Este vídeo ele fala sobre a crucificação pela perspectiva médica. Ele está em inglês, mas ele tem legendas. Daniel, se puderes passar. Yeah, I believe that Christ's suffering and the demonstration of the kind of physiologic stress that his human body was under is manifested in the Garden of Gethsemane, where it's described that he was sweating blood. And there is a well-documented medical condition in which patients who are under tremendous amount of emotional stress and physiological stress can in fact sweat blood, because little blood vessels within the glands burst and then the blood is expressed. The scourge involved the use of a short whip with pieces of typically metal, sometimes bone, sometimes pieces of porcelain wrapped in these leather straps, which is then utilized to come across typically the back, the shoulders, the legs of the victim. The first few passes across a particular body part would tear through the skin, the fat, but eventually, once the outer layers were torn away, it would start getting in the muscle and the tendon. And of course, along the way, you're ripping through all the blood vessels that supply all those tissues. And so you're losing blood the whole time. The plant that was described actually had a very long thorn, not the little thorns that we would think from a rose bush. These were thorns that were typically 1.5 inches to 2 inches in length. The scalp is one of the most vascular portions of our bodies. It had a huge blood supply up there. So then having those thorns shoved down into the, down onto the bony plate would have gone through all the scalp, which in and of itself would have created a huge amount of blood loss. I've seen people actually bleed to death from just a scalp injury. So it's not a small injury to have, who knows, dozens of these things shoved into your scalp. And so that would have caused more blood loss. Typically when a victim has to carry the cross, what has been described in the literature, in actual Roman literature, is they describe they carry the crossbar.
And the crossbar is estimated alone was estimated to weigh about 110 pounds. And of course, if your arms are stuck out here, wrapped up on the crossbar, and you fall down, you need help getting up. You just can't get up on your own because there's no possible way without your arms to get up. So he would have needed help getting up. If he fell over, there's a good chance that he could have hit his chest, which then could account for the possibility of a cardiac injury. Anatomically, we consider the wrists as part of the hand. And so with the placement of the nails between the radius and the ulna, at that position, it still fits the definition of being in the hand, and it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have a solid point of fixation. Another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular portion of the wrist. And so there would have been either destruction of the nerve or impingement of the nerve that would have created a tremendous amount of pain. So that every time you try to take a breath, it'd be agonizing. You'd be pushing down on spiked feet, which of course hurt, and then you'd be hanging on spiked arms. And so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. So even if he survives the actual crucifixion, he would have had to survive what I believe to be a lethal injury from the spear, just to find out whether he was alive or not. What's described is the loss of water and blood, and that would entail either either pleural effusion or pericardial effusion, and the blood would have come from either pulmonary artery, pulmonary vein, the aorta or vena cava, or the heart itself. None of those injuries, unless you're treated immediately by a trauma surgeon like myself, with all the advanced equipment that we have, would be survivable after even a few minutes. Christ, as the Son of God, could have survived anything. He chose to manifest himself as a human at that point in time and allowed himself to die. And being human at that point in time, he could not have survived this particular series of traumas. It's not possible. Christ as God could have survived anything they threw at him. But he chose to be Christ, the human, at that point in time to die for our sins. And that given that self-limitation of remaining to be human, he died. He did not survive the event. I'm profoundly impacted by it. Because I realized the price that he paid was something I would never be willing to do for probably anybody. It's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship. Because I truly do understand what he paid, the price that he paid. Amém. O que significa para si o sacrifício de Jesus? O que representa cada momento de dor? O que representa cada momento de humilhação? Era um médico, alguém que lida com traumas, que sabe e entende a dor. Gostaria de orar hoje com vocês.